Olá pessoal, eu sou a professora Railane, estou aqui em mais uma aula do nosso canal para aprender mais um pouco sobre o Open Roberta, o laboratório virtual do Open Roberta. Então veja só, na última aula nós vimos aí como fazer um robô se movimentar em formato de quadrado, tá? Utilizando aí os blocos de programação. E no final da última aula nós deixamos aí um desafio, que foi fazer o quadrado, mesmo movimento, mas utilizando menos blocos. E aí, você tem noção de como isso pode ser feito? Você tentou fazer em casa? Se não, vem comigo que eu vou te mostrar. Veja só, aqui na mesma telinha que nós estávamos na última aula, temos aqui o nosso robozinho fazendo exatamente um movimento de quadrado, como nós programamos para ser. Mas o que queremos, na verdade, é diminuir essa quantidade de blocos aqui. Nós temos, então, na linguagem de programação, nos algoritmos e no pensamento computacional, a possibilidade de repetir as coisas quando é necessário. Veja só, aqui se vocês forem observar, nós temos partes repetidas aqui. Percebem que essa primeira parte é igual a essa segunda parte, que é igual a essa terceira parte aqui, certo? Então, nós poderíamos simplesmente repetir a primeira. Nós estamos fazendo isso, né? Estamos repetindo aqui tudo resumido em 2 blocos. Então, se nós estamos repetindo, quantas vezes nós vamos repetir? Tem uma cópia, 2 cópias, 3 cópias desse mesmo bloco. Ou seja, eles estão sendo utilizados 4 vezes de forma igual. Por isso, nós vamos utilizar, então, um bloco de repetição. Então, veja só que nós aqui já estamos trabalhando a repetição. Repetimos sempre que tem coisas iguais sendo utilizadas mais de uma vez. Logo, nós vamos repetir 4 vezes esses mesmos 2 bloquinhos. Os blocos de repetição no Open Roberta ficam na aba de controle e nós podemos ver aqui que temos repetir para sempre e temos repetir uma quantidade de vezes desejada. E é justamente esse que nós vamos utilizar. Então, você vai simplesmente colocar aqui, repetir, muda o parâmetro, muda o número para a quantidade de vezes que você quer repetir. Por exemplo, aqui nós queremos repetir 4 vezes e coloca os bloquinhos aqui dentro. Então, veja só o que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar o meu carrinho aqui do lado, tá? E ele vai... Vamos ver o que ele vai fazer aqui? Olha só. Já tá caminhando ali. Formando o quadrado. Assim como ele fez antes, ele também está fazendo aqui. Porque nós estamos repetindo os blocos que nós utilizamos para repetir lá antes. Então, é muito simples. Se nós quisermos repetir qualquer movimento, basta utilizar um bloco de repetição. Então, veja só, nós temos aqui uma ordem lógica de fazer as coisas. Por exemplo, eu ando primeiro, depois eu faço a curva. Ótimo! O que eu quero fazer primeiro tem que vir primeiro na programação. Isso se chama sequenciação. A ordem correta dos fatos, a ordem correta dos blocos. E uma segunda coisa muito importante que nós temos que aprender na programação de robôs, de computadores, para que seja essa programação, é que nós podemos utilizar, sempre que necessário, as repetições, também conhecidas como ciclos ou loops. Aqui nesse caso, nós temos um ciclo com repetição de 4 vezes. Se eu quisesse, eu poderia colocar mais ou menos. Por exemplo, se eu quiser construir um triângulo aqui, eu vou construir um triângulo formando um ângulo de 60 graus, certo? Um triângulo com um lado 50 mesmo. Mas o triângulo só tem 3 lados, certo? Então, eu vou repetir 3 vezes. Vamos ver como o robozinho se sai nessa tarefa? Vou dar o play aqui.
60 graus. Eita, não deu muito bom não, hein, gente? Olha só. Olha só. Vamos ver aqui o que deu de errado? Ele não fez o triângulo. Vocês têm alguma ideia de por que ele não fez esse triângulo, gente? Daria mais para fazer um hexágono aqui. Porque ele está fazendo 60 graus pelo lado de fora. E nós queremos 60 graus dentro do triângulo. Então, na verdade, eu vou fazer um desenho para você perceber aqui como é que vai funcionar. Veja só, eu tenho aqui na minha tela um triângulo com os ângulos internos, os ângulos da parte de dentro do triângulo realmente formam 60 graus. Mas os ângulos da parte externa do triângulo formam 120 graus. Logo, quando o robô vai se movimentar, que ele está nessa posição, ele precisa fazer 120 graus e não 60. Então, vamos ver aqui, se a gente colocar 120 graus no lugar do ângulo, se isso vai dar certo. Então, veja só. Ele vai fazer... Vamos ver se ele vai cumprir ali os 120 graus? Olha, parece bom. Prontinho. Então, nós conseguimos fazer aqui que o nosso robô desenhasse um triângulo. Do mesmo jeito, se você quiser fazer qualquer outra figura geométrica, você vai repetir a quantidade de vezes, é a mesma quantidade de lados, certo? Vai ser os lados que ele vai desenhar. Então, se você for fazer, por exemplo, um hexágono, como o robozinho ia fazendo antes, ou um pentágono, você precisa saber qual é o ângulo pela parte de fora da figura. Então, eu vou deixar um desafio para você. Que tal tentar desenhar o hexágono aí, lembrando que o ângulo que você vai precisar usar para desenhar um hexágono é o ângulo de 60 graus. Fica esse desafio para você utilizando a repetição. E no hexágono, quantas vezes você vai ter que repetir para desenhá-lo? Então, fica esse desafio como tarefa de casa para você. Desenhar um hexágono. Para quem não se lembra o que é um hexágono, eu vou colocar na tela aí para você. Veja só, nós temos aqui um hexágono. Temos aqui o ângulo externo, que é um ângulo de 60 graus. E é esse ângulo externo que você vai precisar fazer 6 vezes para desenhar o hexágono aqui no Open Roberta. Fica como tarefa de casa. Lembrando que se você quiser ver este e os próximos vídeos da série sobre Open Roberta, você se inscreve em nosso canal e ativa o sininho. Até a próxima!